Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast quinta temporada. E com vocês, ninguém menos, ninguém mais do que a nossa apresentadora favorita, Patrícia Quitelo. Olá, Augusto. Como Tudo você bem? está? Eu estou ótima. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou completamente apaixonado, que são os imigrantes e a cultura em Goiás, a construção da identidade, o impacto, né, através das multiculturas dentro desse estado que faz com que ele seja tão plural, né? Isso é muito importante. Ai, maravilhoso, né? Eu estou muito empolgada para saber tudo. Tô super curioso também, né? Lógico. E estamos recebendo aqui pessoas maravilhosas, né? Grandes representantes. Grandes representantes de culturas divergentes que convergem ao mesmo tempo, faz com que essa cultura nossa seja cada vez mais miscigenada, né? E nos dê identidade, né? E faz a identidade de Goiás. E quem é, né? Quando nós falamos sobre quem nós somos, quem é Goiás, Goiás é essa junção de culturas divergentes, de pessoas que sonharam em algum momento, né, e que perpassaram em caminhos muito diferentes para chegar aqui e realmente construir o sonho, né? Aquele sonho que nós vamos falar mais adiante. Alguns deu muito certo, outros não deram nem tanto, mas enfim, isso é mais para frente, né? É verdade. E conosco, quem está com a gente? Olha, temos dois convidados maravilhosos. Eu vou começar aqui com o Marcelo de Alcântara Abrão, que ele é empresário, proprietário e representante da terceira geração do restaurante árabe, o mais antigo de Goiânia. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer te ter aqui no AlphaCast. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Augusto. Prazer é todo meu. E o melhor também, tá? Isso eu posso falar com propriedade. É verdade. E conosco também, Jardir Matsui, que é formado em Engenharia Civil, diretor técnico da Sobrado Construção Limitada, casado, pai de 3 filhos e vovô da Liz. Participa da Associação Nipo-Brasileira de Goiás desde 1973, também conhecido como CAICAN, né? Ocupou diversos cargos diretivos, tais como 2 vezes vice-presidente, uma presidência executiva, 10 mandatos como presidente do Conselho Deliberativo do próprio CAICAN. Hoje é agraciado como o único presidente de honra da Associação Goiana Japonesa, né, Jadir? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui juntamente com o Marcelo, do qual sou cliente. Né? Todos somos, né? Não, e tenho certeza que ele também deve comer sushi. Ou sushi. Claro, tem bom gosto. É uma satisfação, viu, gente? Obrigado pelo convite. E nada disso seria possível se não tivéssemos o nosso apoiador cultural, que é a ForPrime. Não é verdade? É verdade, cultura sempre é bom, né? Então um brinde à cultura, que é nosso apoiador cultural. Nosso apoiador cultural dessa nossa quinta temporada. Porque, afinal de contas, a ForPrime Marketing, para a ForPrime Marketing, excelência é o nosso lema e o seu sucesso é a nossa missão, não é verdade? É verdade. Excelência é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui, né? O CAICAN trabalha muito com essa questão da excelência, de permanência da cultura originária japonesa, algumas músicas, algumas coisas, né, Jadir, que inclusive já a nova geração já se perdeu, mas a gente volta ao CAICAN, eu principalmente vou no Bondori, e eu vejo canções que eram canções da minha bisa, canções da minha avó, né, e ao mesmo tempo o Marcelo o Marcelo já é um case de que a gente precisa conversar muito, porque ele pega um processo completamente tradicional, ele reinventa, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso com a gente, Marcelo, e ele dá uma guinada, mas uma guinada muito positiva. Uma né? nova roupagem, né? Não que o CAICAN, né, Jadir, também não tenha se modernizado, mas é porque o CAICAN, enquanto associação, eles têm uma política de asseguração da cultura originária muito forte. Inclusive, você sabia que o Japão manda para as associações brasileiras, membros para resgatar culturas originárias que no Japão se perdeu. Nossa, que beleza. E nós ainda mantivemos. Lembrando que nós somos a maior colônia japonesa fora do Japão e somos considerados irmãos, né? Então, o Brasil é um país irmão. Tanto que a Cora Coralina, Marieta Teles, que são grandes bibliotecas de Goiás, foram reformadas todas com dinheiro da Embaixada do Japão, do governo japonês. Então, é muito legal quando países, né, se aproximam dessa forma para tentar manter essa proximidade, né? O Tratado da Amizade,
ele traz essa questão e eu acho muito legal. Não que não tenha problemas, né, Jadir, como sempre acontece. Já a cultura árabe é uma cultura que eu também falo, né? Japoneses, árabes, acho que vieram quase no mesmo momento para Goiás. E se tornaram muito fortes, talvez pela questão da vontade de permanência cultural. Marcelo, como você vê essa questão, né? Conta um pouquinho dessa trajetória da família até chegar em Goiás, porque quase sempre tem algum problema em São Paulo, quase todo mundo vai para São Paulo e depois vem para cá. Né? Aquele caminho, né? São Paulo, Minas, Goiás, então era bem comum isso, né? E ali teve muito no final do século XIX. A minha família veio no final do século XIX. Em busca de melhores oportunidades, de terra, fugindo um pouco de guerra do domínio turco também, que era o islamismo que estava crescendo muito. Então, são alguns fatores, né, que determinaram que foi muita gente que veio, né? A própria visita do Dom Pedro II em 1876 no Líbano, falando das coisas do Brasil. Então, isso assim, acabou que fez as pessoas querer, que país é esse? Ou não era nem país, era uma coisa assim, hoje o mundo é globalizado, todo mundo tem internet, você vê, é diferente, né? Eu fico imaginando esses anos atrás, a gente está falando de muitos anos atrás, América, porque a maioria, não sei se vocês sabem, eles saíam e as próprias companhias de navegação enganavam, achavam que eles vinham para os Estados Unidos. Aí falaram, não, o Brasil aqui é tudo igual. Eles saíam de lá querendo fazer os Estados Unidos e ficavam em Santos. Falavam, não, é aqui mesmo. Então, assim, e as pessoas, coitadas, não sabia, né? Não sabia, uma viagem difícil, cansativa, com pouco dinheiro. Então, falavam, tá bom, já chegou aqui mesmo, já vinha num país maravilhoso, que é esse, o nosso, o litoral nosso, né? Mata, sol grande, falou, é aqui mesmo, então descer. E depois que foi ver que não era. Não, aqui é o Brasil. Foi entender, porque falava tudo era América. E era, de fato, América, né? Só que bem diferente. Não especificou qual das Américas, né? Uma viagem muito cansativa. A gente falava de 7, 8, 10 dias, né? De viagens, ia parando nos portos. E saindo também dessa coisa religiosa, né? Que o árabe, ele é muito espiritual, sempre foi, né? Então, cristão, o islamismo crescendo muito, a nossa família foi mais isso. Porque a nossa família é cristã, não é muçulmana, né? Então, foi muito saindo disso mesmo. O meu avô chegou criança, chegou com 3 anos de idade. A minha avó chegou com 9 anos. E através da comunidade árabe, que eles acabam se associando, normal, né? Com os mesmos, apesar de ser do Líbano, do meu avô, a minha avó da Síria, eles se conheceram, começaram a namorar e ali fizeram a família deles. Então, foi assim, basicamente, né? E é triste, né? Porque o Japão, né, Jadir, complementa aí, porque o Japão é mais ou menos a mesma coisa, né? Muito empobrecido pela guerra. É interessante, né? Ouvindo o Marcelo falar, uma imigração libanesa, eu acho que a maioria conhece grande parte. A civilização japonesa tem cerca de 2.500 anos. A chinesa tem cerca de mais de 3.000 anos. Libaneses, os árabes são mais ou menos iguais, né? E nós temos 500 e poucos anos, né? Então, se você fizer uma comparação, uma analogia entre a cultura brasileira e as nossas culturas, existe uma disparidade muito grande, né? E aí, com o japonês não foi muito diferente. Você sabe que os primeiros imigrantes, 582 pessoas, vieram em 1908, né? Vieram meio que endereçadas para cá, exatamente porque após a abolição da escravatura, os primeiros imigrantes europeus que aqui estavam eram os italianos e os alemães, né? Só que esse pessoal, na cultura do café, eles ganharam algum dinheiro. Só que o clima em São Paulo e Minas não era compatível com o que eles tinham na Europa, né? O que eles fizeram? Por isso que foram para o sul do Brasil. É verdade. Por isso que eles foram para o sul. E por lá ficaram, né? Já os japoneses vieram para suprir essa deficiência de mão de obra, né? E por isso que todos eles vieram com o ideal, né? O ideal de que o que se propagava naquela época, que o Japão estava na recessão da Primeira Guerra ainda,
é que precisava exportar, entre aspas, um pouco de gente, né? Um pouco de gente, porque tudo tinha carência de tudo, né? E o governo incentivava isso. E foi interessante, foi uma oportunidade que o governo brasileiro teve, precisando dessa mão de obra e tendo um local que estava disponibilizando mão de obra. É interessante que a hora que você resgata a história, eu me lembro bem de já ter visto, quando nós comemoramos 100 anos de imigração, nós estamos agora em 2024, então nós estamos com 116 anos. Mas no centenário da imigração, a hora que a gente foi pesquisar bastante sobre isso, eu cheguei a ver lá em São Paulo, um cartazinho bem pequenininho, desenhado à mão, né, que o governo brasileiro levou para o Japão. Sabe o que ele estava escrito? Traduzido para japonês, tinha um trabalhador num pé de café, colhendo o café. E eles diziam assim: venha colher o ouro negro. Venha para o Brasil para colher o ouro negro. Então, todas as famílias venderam aquilo que tinha, né? Não era que todo mundo era pobre, mas você tinha poucos recursos, e as pessoas que tinham algum ideal, eles imaginavam que eles poderiam vir com 2, 3, 5 anos, eles poderiam voltar, porque eles iriam ganhar muito dinheiro, né? Iriam ganhar muito dinheiro. E não foi bem assim, né? Um russo deve ter antepassados assim, eu tive antepassados, e aí vai novamente a coincidência de cultura. Muitos que aqui vieram, primeiros que vieram, não dominando a língua, não dominando o clima. Febre amarela matou muita gente, né? Alimentação totalmente diferente. Sabia que os primeiros japoneses, quando foram distribuídos para as primeiras fazendas, foram dados a eles charque nas rações deles. Eles jogaram fora. Porque o japonês não come muita carne, porque carne lá é muito cara. Eles jogaram fora porque achou que estava estragado. Né? E aqui nunca teve o princípio de comer verdura, né? Esse foi um dos trabalhos que o povo japonês fez, de introduzir a cultura. Então aí você veja bem, o que me chama a atenção é que naquela época, o povo de 2.500 anos, você tem muita história, né? E você tem muita tradição, né? É um povo bem tradicional. E aqueles que não aguentaram aquela vida dura, pouquíssimos voltaram. Sabe por quê? Um orgulho. Eu não posso voltar como derrotado. Fracasso, né? Fracassado. Aí, muitos que estavam na fazenda, em São Paulo, foram para a capital. Aí surgiu os tintureiros, o pessoal que mexia com quitanda, né? Lavador. Pastel, né? Assim. É interessante, né? Então as culturas são... E aqui, para Goiás, quando você falou que realmente as primeiras fazendas, os primeiros irrigantes foram de São Paulo e Minas. Os japoneses também foram assim, mas eles vieram específico para a lavoura do café, né? E aí, eles começaram trabalhando nas lavouras de café do interior de São Paulo, na região de Rancharia, né, principalmente. E só que os outros que vieram logo a seguir, e os primeiros, eles passaram a já trabalhar, não é por diarista, como meieiro, né? Eles trabalhavam como meieiro e já conseguia ganhar algum dinheiro, tá? Alguns talvez conseguiram comprar ali um pequeno pedaço de terra no interior de São Paulo mesmo. Mas a maioria não conseguia. Aí foi os meus parentes, os seus parentes, alguns, tomaram a decisão de interiorizar.
me interiorizar. Mas muitos, né, Jadir, também vieram, não sei se foi o caso da família do Marcelo, mas muitos vieram para Goiás também na Segunda Guerra Mundial, porque tinha aquela coisa de não poder falar japonês, não poder falar alemão nem italiano. Então, as pessoas... Minha família vendeu tudo ali na região de Ribeirão Preto, Icém, né? Vendeu tudo para poder vir para cá, porque Goiás era um lugar mais tranquilo. Então, várias famílias de imigrantes inclusive vieram, em Marília, né? também, ali aquela região de Marília também, tem uma colônia japonesa. Porque naquela época, Patrícia, não se podia falar. Muitos japoneses que estavam chegando, né, não conseguiam se comunicar. Então, assim, entre não se comunicar, eles não podiam sequer ir na cidade, italiano, alemão e japonês. E eram as 3 maiores colônias que trabalhavam na lavoura ainda, né? Eu não sei se é mais ou menos... Não, o nosso não, porque no caso da guerra a gente não entrou o árabe, né? Assim, das Primeira Guerra, Segunda Guerra, não. O árabe veio mais para aquela questão do comércio mesmo, né? Que eu acho que é os maiores negociantes comerciantes, que é o antigo fenício, né? Sim. Eles chegaram na época, tinha um domínio turco, na época. O Líbano fazia parte da Síria. Então, tinha toda essa confusão. E chegou todo mundo com passaporte turco. Então, por isso que as pessoas que chamavam de turco. Todos eram turco. E no começo, muita gente saindo, fugindo também, aquela coisa. No começo não falava, você é turco? É assim e tal. Mas depois viu que não tinha nada disso aqui no Brasil. Que turco aqui? Eu sou libanês, eu sou sírio, né? Então, foi mudando. Mas chegou todo mundo como turco. Mas chegou para fazer mascate, para desbravar esse norte. O cara colocava muito tecido, né? Saía viajando na cardenetinha. Então, o árabe, ele não veio para fazenda, para café, ele veio para o comércio. A 25 de março, que é a rua, inclusive, onde que tem mais árabe, né? Tinha mais árabe, né? Que, inclusive, é a data que comemora o dia da imigração árabe. É o nome da rua, 25 de março. Ah, mesmo? Eu sempre tive curiosidade de saber por que chamava 25 de março. Por isso. Ai, que bacana. Porque ali era dominado por árabe, né? Hoje ainda tem muito árabe ali também, mas o chinês também tem bastante ali que mesclou. Mas antigamente era só árabe, a 25 de março. O árabe era o comércio, né? E ali, quando ele começou a ganhar um dinheirinho fazendo mascate, aí ele já começava um dinheiro para comprar o lojinha, né? Aí, quando deu, aí foi pro lojinha. Aí se estabeleceu para não ficar nas viagens, que era muito cansativo, né? Ali a gente falava e viajava, era com 2 cavalos, com mula, e levava. Não era fácil, Era a vida difícil. Né? E igual você falou, chegava... Você vê, a minha bisavó chegou com a minha avó tinha 9 anos, ela morria de medo de morrer e deixar minha avó, no caso, num país que ela não sabia nem falar o português, a língua. Então ela falava assim, olha para frente, não olha para trás, você está no Brasil, fala a língua do Brasil. E fora o trauma, a minha avó, cada família é de um jeito, meu avô não, nem tanto, mas a minha avó veio muito traumatizada, porque perdeu toda a família lá na guerra, na Síria. Então assim, no caso dela, pra você ver, minha avó fez... todos os filhos prometerem que não queria lá. A minha avó, o trauma era tão grande que a gente tinha um restaurante lá na Araguaia, chegou um cara lá, não sabe de onde, ele levou uma procuração, umas terras que estavam no nome da minha avó, assinar $100 mil. O cara pagava. Isso tem muitos anos mesmo, era muito dinheiro, até hoje $100 mil é dinheiro, né? Mas lá em Damasco. Minha avó, já mais velha, não assine, vocês estão proibidos de olhar, ninguém vai saber disso aqui não quero saber nada de lá. Eu já estou no Brasil. Então, assim, o trauma, né, que a minha bisavó passou para ela. Então, você está no Brasil, nunca mais voltar. Minha avó nem deixava, assim, nem falar isso, ou para passear lá nos nossos países. Isso se perdeu também, por exemplo, nossa família não falou o árabe, mas eu acho que a cultura é tão forte que acabou de um jeito, a gente ficou com a cultura pela comida. Porque não teve como escapar, mas não falava árabe. Tanto que meu avô casou com minha avó, eles não falavam árabe em casa. Meu avô falava árabe fora. E em respeito à minha avó, não falava árabe em casa. Olha só que E meu pai e meus irmãos, meus tios não aprenderam árabe. Olha que coisa. Interessante, então, cada caso um caso, né? Cada família e de vai um saber jeito, né? também, né? Já o muitos trauma, japoneses, né? Já os japoneses quase sempre foi o contrário, né? Eu lembro dos meus avós falando, você fala japonês em casa.
Fora nunca fala. Se tiver visita, nunca fala japonês. Né? Eu não sei, a gente só falava japonês no Kaikan mesmo, né? Uhum. E enterro, porque o resto a gente não podia falar. Né? A não ser aquelas palavras, tipo, cala a boca, essa coisa assim. Os xingamentos. Os xingamentos também, né? Não sei se os árabes são assim, mas os japoneses... A bronca, né? As broncas. As broncas. Mas que interessante, né? Porque realmente acho que são tantas dores, né? A minha família não comentava muito da guerra, não comentava muito dessa viagem, né? Que apagar, né? Que esquecer, né? E aí, às vezes, a gente ficava cutucando, mas era uma coisa de dor mesmo. E você fala, às vezes, a gente fala, bobeira. Bobeira não, porque a gente não passou, né? A gente não sabe o que passou ali. É verdade. Mas eu fora lembro aquele movimento que teve aqui, que na época que o Japão rendeu, aqui no Brasil, tinha um movimento de japoneses que falava e propagava para as outras colônias que o Japão não tinha rendido. Tá? Olha só. E aí teve brigas entre grupos, inclusive com assassinatos de ambas as partes. Japoneses matando japoneses, né? Japonês isso foi matando feio. japonês. Impressionante. Até onde vai o radicalismo disso tudo. Agora, só complementando, Patrícia, não sei se é similar. Quando Marcelo diz que de São Paulo para Minas, de Minas vieram para Goiás. O japonês veio para Goiás, isso a gente sabe pelos nossos antepassados, pelo próprio meu avô. Só vieram, sabe por quê? Para tentar comprar uma terra mais barata, para poder ter a sua própria terra, e teve essa interiorização, mas sabe como é que eles vieram? Por causa da estrada de ferro. Entendeu? Porque ele de Minas e Araguari entrava em Goiás, passava em Ipameri, né? Isso. Ipameri, depois veio aí, ó, Silvânia, Piso do Rio, mesma coisa. E aí pararam em Anápolis, Certo. porque o trem terminava em É Anápolis. verdade. Nos casos também. Exatamente, porque lá em Estrada de Anápolis, ferro. eu já morei em Anápolis. Muito árabe. Eu morei em Anápolis até 1973. A gente tinha um vizinho que era árabe, libanês. E lá em Anápolis, por exemplo, era igual a Rua 4 aqui. Ela na Rua dos Turcos. Era a Rua dos Turcos. Dos comerciantes, né? Foi por isso que... Não tinha turco nenhum. Não. Era só sírio-libanês. Só Nós sírio-libanês. chamavam de tudo. De turco. Mas é essa coincidência que ele falou. Não, porque aí veio como turco. Ficou. Né? Ficou o passaporte, né? Ficou o passaporte, né? E eu não sei em relação a vocês, né? Mas, assim, no caso da minha família também, o meu avô paterno, eles vieram da Romênia, né? Na verdade, eram judeus romênios e eles vieram fugidos e ficaram em Auschwitz, né? Meu avô, meu bisavô. Então foi da época da Segunda Guerra. Isso, já na época da Segunda Guerra. E eles vieram, eu achei interessante falar, né? Eles vinham para a América. E, na verdade, o que aconteceu? Até onde eu sei, porque eu consegui resgatar parte da história, né? Porque eu não cheguei a conhecer nem meu avô e nem meu bisavô, ninguém. Só minha avó, porque meu avô morreu quando meu pai tinha 17 anos. E aí todos já morreram e a gente perdeu todo esse contato. E eu só consegui resgatar essa história quando eu escrevi meu primeiro livro, né? Porque aí eu fiz em comemoração, e aí eu fiz o agradecimento e tal, e aí eu fui atrás da história. E é interessante porque até o meu sobrenome, e aí eu acho que queria que vocês comentassem, o meu sobrenome, que é Rosenzweig, eu descobri que ele, na verdade, ele foi alterado durante a viagem, né, pelo navio. Eu tenho o nome do navio, tudo direitinho que eles chegaram aqui. E quando chegaram no Brasil, eles tiveram que alterar o sobrenome com medo de perseguição, né? Porque como eles vieram fugidos da guerra, né, assim, praticamente eles foram libertos, né, de Auschwitz, conseguiram sair e entraram no primeiro navio que veio. Tanto é que veio uma parte da família veio para o Brasil e a outra foi para os Estados Unidos. Eles não sabiam para onde ir. E minha avó contava isso, que na verdade eles vieram parar no Brasil porque vão para a América. E uma parte foi para os Estados Unidos. Parece que uma parte da família pegou um navio que foi para os Estados Unidos e a outra parte, que foi no caso da minha bisavó, meu bisavô e o meu avô, né, que ele era filho único, vieram os três para cá.
Então, foi aí daí que eu falei, oh, meu Deus, nem para errar e subir um pouquinho, né? Meu Deus, né? Era eu. Viagem, né? Não, e aí eles foram, né? E aí ficaram... E Mas meu avô imagina. era metalúrgico, né? E aí eles foram para essa área de metalúrgica e tudo mais, trabalhar em fábrica. Sim, Imagina Foram você pra falar São Paulo. no final do século, em 1880, e era mais dificuldade. E era mais ainda, né? E tinha essa coisa da enganação mesmo das companhias, que as companhias geralmente eram da França ou da Itália. Era o que tinha as embarcações. É. Então eles pegavam e saíam e levavam, não, é aqui mesmo, É aqui. e tal. E eu descia, mas E acabou que podia, se fosse para os Estados Unidos, também pensa assim, seria Não é? Eu ainda até procuro. O Brasil é ótimo, é perfeito, mas em relação a lá, né? E foi isso Mas que aconteceu. Agora, quanto aos nomes, eu tenho uma particularidade, que o Augusto deve ter acontecido. Se bem que o sobrenome dele é um sobrenome mais fácil, né? Mas, por exemplo, a família da minha mãe faleceu até recentemente, com 92 anos. E ela era da família mais numerosa que tem aqui nessa região, que é a família Watanabe. A família Watanabe e o Arce e o Meno, elas vieram juntas. Tá? E elas vieram todas para Goiás. Tá? Uns já ficaram em Pires do Rio, os outros veio para Anápolis, aí outros foram para Nerópolis. E os meus pais foram para Nova Veneza, pertinho. Né? Eu fui para pessoal de descendência italiana. Mas eu achei interessante, porque na família do meu avô, 12 filhos. Tá? Todos os 12 têm um nome errado, escrito errado. Olha só. Isso é muito Por normal. quê? Porque, gente, chega um japonês que não sabe falar. Precisa registrar os filhos. Como é que chama? Né? Vou citar um exemplo. Katsumi é um nome, primeiro nome comum. Sabe como é que um tio meu chama? Katiumi. Do jeito que eu estou falando. Um CA. E o nome que era para ser era Katsumi com K, né? K-A-T-S-U-K. Né? Eu tenho outro tio. Ele era para chamar Itsuo. O nome dele é Ituo. A minha mãe, meu pai chamava ela pelo nome. Yoshiko. Tá? É o nome tradicional. Sabe como é que é o nome da minha mãe? Ioshiko. Nossa. Do jeito que pronuncia, E foi pessoa escrito, fica né? falando, vou escrever. O alfabeto é diferente, né? A dificuldade está Não, aí. e você vai Também, perguntar né? pro meu avô, como é que chama o filho? Ah, é Katsumi. Como é que o cara vai... Não sabe. Não sabe. Os 12 têm o nome errado. Pior que a minha família foi o contrário. Foi pior ainda, porque assim, meu tio chamava Tadao Morimoto, né? Aí colocaram Morimoto Tadão, com um acento, né? Ué. E aí nenhum da família dele conseguiu ir pro Japão. É. Porque o Japão não prende, né? Falando, esse nome não existe esse sobrenome no Japão. Aí teve que entrar com aqueles processos todos e até fazer hoje. alteração, né? Cartório, tal. Mas uma coisa muito triste, Marcelo, porque, por exemplo, quando eles desciam em Santos, eles não conseguiam pronunciar esses nomes. Então, todo mundo foi batizado católico e recebeu um nome cristão. Então, por exemplo, minha avó, Maria, né? Minha tia é Isaura. Todo mundo assim. Olha aí, tá vendo? E minha tia chamava Hatsuko, né? E aí falava Isaura. Eu fui descobrir o nome da minha tia, ela já velha, né? Uma vez tá lá, né, no hospital. Dona Hatsuko, Dona Hatsuko. Na verdade, eles erraram ainda, falando Dona Kisuko. Eu disparei a rir, né? Dona Quando Kisuko. eu ri pra caramba. Tia do céu, tem uma Dona Kisuko aqui. Ué, acho que é meu nome, né? E aí, a hora que eu fui ver, era ela mesma. Mas eles trocavam os nomes das pessoas, assim, e eles levavam isso de uma maneira muito... acho que os imigrantes, eles tinham muito... É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, eles tinham muito orgulho desse país. Né? Eu lembro que a vovó fez a carteira dela de eleitoral. Minha avó voltou até os 80. Vovó, você já não precisa nem votar, mas eu faço questão. Ah, a minha também. Eu faço também era questão. assim, também, votar. Eu também, Eu eu era faço doente, questão. saía pra pegava o votar. negócio lá e tinha que fazer a minha colinha pra ela, né? Que ela não entendia nada. É verdade. Mas eu acho que o sentimento é mais ou menos igual ao brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos para trabalhar.
Ali, quando ele dá certo, ele fica muitos anos, ele consegue o green card, ele trabalha 2 tours, ele faz América, né? Era mais ou menos o mesmo sentimento. Igual ele falou, orgulho, eu não vou sair e vou voltar com o rabinho entre as pernas. Eu vou fazer acontecer e vai dar certo. Então, você já viu como é que é? Tem muita gente que você sai daqui para os Estados Unidos. A ideia, eu acho que era igual antes. Ah, não, nós vamos lá, vamos ganhar dinheiro, vamos voltar, não é? Mas enquanto você não ganha o dinheiro, e é difícil ganhar, porque a vida é assim, você vai fazendo. Você não vai ficar rico de uma hora para outra, você vai construindo as coisas. Você compra vocês de fazenda, o nome já diz, é fazendo, todo dia fazendo, você não tem dinheiro, você vai gastar, ganha o dinheirinho, já vai fazendo ali, vai investindo ali, reinvestindo, não é assim? Então a dificuldade, então quando você via, você não queria nem voltar mais, parece que não cabia mais esse voltar. Porque aqui já tinha os filhos, já tinha os netos, o país é bom mesmo, né? Tem uma riqueza, o povo é muito bom, não tem catástrofes, e foi ficando. E tem o orgulho mesmo, né, de ficar. Meu avô, estava falando para vocês ali, ele fazia questão de comprar tudo do Brasil. E aquele sentimento, assim, até bairrista mesmo, né? Se puder comprar algo do produtor aqui local, de Goiânia, vamos comprar daqui, ajudar. Se puder comprar de um vizinho, vamos comprar do vizinho, vamos colocar, e principalmente do Brasil, não queria comprar nada fora. Então tinha esse sentimento mesmo de fazer e investir no Brasil, né? Que eu acho que às vezes a gente se perde um pouco, né? Que a gente fica olhando ela para fora, o que é de fora que é melhor, não é assim? E você já é a 3ª geração, né? Eu sou a 3ª geração do restaurante. E como que você vê essa miscigenação toda cultural? Porque é muito forte, né? Há um choque cultural, mas a gente, como meu comerciante, eu tenho que ouvir o mercado. Por exemplo, meu pai, ele achava de muito mau gosto o restaurante por quilo, aquilo. Pesar a comida, nossa, mas que deplorável. E as pessoas pegando no mesmo pegador e conversando na comida. Ele achava falava assim, gente, é uma coisa horrorosa, horrorosa. Hoje, menos de um ano, a gente abriu um restaurante aquilo. Porque hoje eu acho justo. Você está pagando aquilo que você está comendo, está pegando. Mas era uma coisa feia. Você sabe que hoje na China já tem restaurante por tempo. Você entra dentro do restaurante e fala assim, valendo. Imagina esse restaurante. Aí você vai pagar no final. Se você ficou 5 minutos, você paga por 5 minutos. Para a nossa cultura é uma coisa, gente, mau gosto. Imagina como é que é esse restaurante lá dentro. Como é que as pessoas comem. Não é de muito mau gosto? É cultura. A nossa mesa é aquela mesa farta. Aqui, por isso que eu faço aquele rodízio no restaurante. Não é invenção nossa. É 20, 30 itens. Meu avô, no dia a dia, depois que melhorou um pouco de condição, ele tinha 2 tipos de carne, tinha 2 tipos de arroz, tinha todos aqueles frios. Era uma mesa, era um banquete. Mas é cultura. É cultura nossa, né? Hoje até é estranho. Você fala que aquele rodízio tem desperdício, tem aquela coisa. Tem, mas é cultura. A gente tenta manter. Mas hoje, igual você falou, a gente com uma nova roupagem. A gente tem que saber ouvir o mercado. Hoje o delivery, que a gente começou na pandemia, os combos, aquela coisa. Eu praticamente não fazia delivery. Hoje tem dia de fazer 200 deliveries no restaurante, final de semana. Você não para. Hoje inverteu já, né? Eu acho que um restaurante que não tem um delivery ativo, ele não consegue sobreviver. Eu acho muito complicado. E o delivery também você tem que saber que o cara não quer pagar um preço alto. Ele quer uma boa comida que venha apresentar, uma sacola bacana, que a embalagem é importante. Tem que ter um preço, porque senão, para pagar caro, ele vai para um restaurante chique, ele quer ver um ambiente, né? Para ali ser visto e ver. Então é diferente. Então você tem que saber ouvir o mercado mesmo. O que está acontecendo dentro da conjuntura para você estar inserido, porque senão você sai do mercado. Porque senão você está fora do jogo. E até mesmo os nomes, né? Festival. Exatamente. Essa nomenclatura que vocês estão utilizando agora, que eu acho que é assim, muito mais acessível. Festival é combo, é isso e aquilo, ou lá no restaurante, ou para delivery. E que está muito mais acessível a esse público mais jovem. Exatamente. Né? E é o que o povo, é esse público que consome internet, que fica olhando. Mas o que é mais interessante, assim, porque eu realmente, enquanto estudioso, enquanto internacionalista, no dia que eu vi a primeira vez um reel seu, você estava fazendo uma dancinha viral. Isso. E aí eu achei o máximo, mas eu fiquei imaginando assim, como é que ele teve coragem? Porque as nossas culturas são mais... fechadas, como o avô falou, né? Do avô é mais fechado. Eu olhei aquilo lá e falei assim, gente, eu não tô vendo isso aqui, não. Mas isso eu acho que é a necessidade também, porque o restaurante, eu tinha acabado de investir num salão de festa, que é o Maquituba, que é para 300 lugares, eu tinha nem pago o espaço de festa. Veio uma pandemia daquela. Adiaram e cancelaram 82 eventos. A gente viveu numa situação muito complicada mesmo, né? Morreu pai de debutante, morreu noivo, morreu uma senhora de 60 anos que estava com festa
já com contrato, paga. Então, assim, você vendo tudo aquilo, você não sabe nem o que ia ser do seu futuro. Você vai ficar preocupado com a internet, você vai dançar, você vai fazer paródia. Tipo assim, a gente quer sobreviver hoje. E eu acho que Deus, assim, ele acabou que abençoou muita gente, porque eu acho que é tudo a intenção sua. A intenção não era ganhar dinheiro. A intenção era não fechar as portas e não mandar nenhum funcionário embora, que eu tinha 42 funcionários na época. Então, assim, passando toda aquela tribulação. O normal do empresário é o quê? Não, eu vou despedir, vou mandar um tanto de funcionário embora, não sei o quê, porque conforme eu tinha os contratos, as pessoas queriam, falaram, não vou fazer mais a festa, eu quero o dinheiro que eu paguei. Nossa. Cobra a multa. Isso foi um monte. Então, olha tanto que foi bom esses combos, né? Não mandei ninguém embora, contratei mais uns 6 ou 7. Os garçons fazia delivery, porque ainda não tinha tanto motoboys ativos na época, era complicado para você fazer aquele tanto de entrega. E assim, eu vendi coisa que eu não imaginava vender num dia, naquela época de pandemia, com o restaurante fechado, com as danças, com paródia, com coisa de filme. Então, assim, foi muito bom. E todo mundo já me conhecia do restaurante, mas de um jeito, assim, que eu não tinha rede social. Eu muito sério, ia nas mesas, conversava, conhecia todo mundo, tá tudo bem, a comida tá boa, aquela coisa toda, assim. Mas dentro daquele contexto, né? Sim. Mas, de repente, você tem que saber que o mundo estava mudando. Se reinventou, né? Tive que sair da caixinha, tinha que fazer alguma coisa para fazer algo diferente mesmo, que não era para ganhar dinheiro, era para sobreviver e não mandar nenhum funcionário embora. E acabou que reverteu. Porque você está num combo daquele ali no iFood, por exemplo. Sempre a pessoa pede o combo, mais uma garrafa de vinho, mais uma porção de arroz com lentilha e um pacotinho de pão. Talvez o combo você não ganhava um dinheiro, empatava, mas nessas outras coisas você ganhava. Então isso foi um negócio que realmente foi muito bom. Assim, foi o que fez a gente o diferencial, né? Mas foi o seu time. E foi muito rápido. Foi o primeiro. Foi na primeira live do Gustavo Lima. Foi na primeira live. Que você teve esse insight, o Matheus, que tem uma agência de digital, comunicação digital, ele namorava minha filha, eles não eram casados ainda. Eu tinha uma outra empresa que fazia o marketing. E eu comentei com eles. Você viu que vai ter uma live do Gustavo Lima? Ele falou, não vi. Eu falei, Matheus, será que se eu gravasse um combo assim, fazer uns promocional, será que ativava? Ele falou, faz lá que eu te gravo aqui, eu te filmo no celular mesmo. E o Matheusinho é fera. Eu falei, então tá bom, eu vou lá no restaurante. Eu fui lá pra cozinha, eu mexo na cozinha também, eu sou chefe de cozinha. Eu montei lá mais ou menos, eu coloquei tal, vou pra começar. E ele foi, filmou e eu fui e falei, o Gustavo Lima, e começou a live e tal, tal, e deu um resultado, era só para aquele dia. O telefone não parou. Ele já fez ali o tráfego, já começou. No outro dia o povo queria, de novo, eu vi, porque a internet é assim, o cara não sabe quanto que tá vendo. Eu falei, não, foi só ontem, hoje não tem. Mas aí eu falei, o povo já tá ligando, por que não? Então vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Aí começou, aí o combo, que era um dia, foi ficando 2, aí foi ficando 3, aí ficou uma semana. E viralizou, né? Eu vejo muita gente comentando. Ficou tão famoso quanto o próprio restaurante. Ficou. Né? Assim, a ideia do... Ficou. Né? E é legal essa imagem. E deu esse ar de jovialidade, Sim, né? Deu. Porque eu acho que... Sem perder a essência. E uma coisa leve numa época muito difícil. Então, assim, verdade. eu cocei para fazer algumas coisas, assim, um pouco mais... poderia chamar a atenção de um outro jeito, mas chegava na hora e falei, não, a gente está numa linha tão leve, tão tranquila, tão, igual você falou, jovial, ou tão leve mesmo, eu não vou... Tanto que, assim, tudo que eu ia fazer, eu ficava pensando, por exemplo, eu gravei um vídeo daquele senhor... daquele negócio da cadeira do morto lá que a mulher foi para resgatar, né? Aí depois eu gravei, eu falei, não, vou mexer com esse trem não, porque assim, a gente foi tão leve, ia ficar um arraso o vídeo. Poderia ter gente falando bem, falando mal, mas eu falei assim, não, a gente polemizar demais. Mas a gente sempre foi numa linha tão assim, eu já gravei algumas coisas que eu não soltei. E tem que ter o time também. Por exemplo, a onça no Aldeia do Vale, quando eu falei, Matheus, vem pra cá, não sei o que, eu tenho uma ideia assim pra gravar, não sei o que, aí ele não podia, não sei o que, aí passou. Não, eu posso amanhã. Aí amanhã eu falei, não, o time já passou. Então você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo também. Exatamente. Pra você pegar a onda, pra você fluir. É o negócio do BBB, é o negócio da oportunidade. É a oportunidade. Então, e tem essas outras coisas que ou é paródia, ou é um filme que está lançando. Então, assim, você tem que estar vendo, né? Para lembrar, e eu acho que cada empresário, ele tem que tentar fazer o seu, porque ele sabe a necessidade e você vai saber o melhor conteúdo.
Porque não é fácil para gente que é empresário. Você tem que saber o que está no Ceasa mais barato. Porque como é que eu vou colocar, por exemplo, uma abobrinha, se a abobrinha às vezes está R$300 a caixa da abobrinha? Eu não posso colocar isso no combo. Então, quando você faz a paródia, não, isso aqui eu não posso. Então, você tem que pensar dentro de um contexto. E você tem que ser muito rápido. Sim. Né? Ou como é que está a cozinha hoje? Como é que é esfirra, o quibe. Ah, a pessoa do quibe está de férias hoje, tem 2 do quibe. Não, então não vou colocar quibe. Eu tenho que botar um produto que eu quero sair mais, né? Porque o combo, ele é uma linha de produção, né? Hoje não mesmo, mas teve dia que sai 200 combo. Cada combo tem 2,5 kg de comida. Ele está falando 500 quilos de comida num dia, só de combo. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E a gente não tinha esse volume. A gente fazia Ceasa uma vez na semana, hoje está fazendo 4 vezes por semana Ceasa. Coisa boa. Aumentou muito o volume e, assim, popularizou, né? A comida e é um ficou público mais que barata. consome, né? Assim, o jovem, hoje, eu acho que a gente tinha um perfil de jovem que não era tão muito consumista. O jovem hoje, eu vejo pelo meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, ele sai para comer. Sai para comer. Eles saem para comer. É um caminho sem volta. Né? Ele, uma coisa ele vai fazer isso o resto da vida. A gente saía para comer sanduíche. Para comer sanduíche, né? Mas hoje ele sai para comer, tem um restaurante bacana. Eles gostam de ir para um restaurante novo, comer. Mas o legal é que Goiânia... experimentar um restaurante japonês. Goiânia, basicamente, eu acho que essa talvez tenha sido as 2 grandes marcas dessas 2 grandes culturas. A questão da comida. Então, assim, quase todo mundo que eu conheço experimentou pelo menos alguma coisa. Ou da comida japonesa, ou da comida árabe. Sim, com certeza. Japonês, então, quantos restaurantes tem lá, né? Nós temos aí. E aí, Jadir, engraçado também que antigamente o Kaikane fazia os jantares, mas era mais para os japoneses mesmo, né? A última vez que eu fui, eu fiquei procurando japonês. Eu falei, cadê? Tem muito brasileiro participando agora, né? Não tem? Mas deixa eu só contar essa passagem. O Bondori, que todo mundo conhece, nós vamos para a 21ª edição. A cultura japonesa sempre celebrou o Bondori. Então, em todo lugar no mundo que tem colônia japonesa, é celebrado o Bondori, porque é em reverência aos antepassados. E a cultura japonesa, eu creio que até a cultura libanesa também, você dá muito valor aos antepassados e aos mais velhos. Muito. Tá? Isso é oriental, a gente sabe disso. Tá? Então, o Kaikan fazia o Bondori para 100 pessoas, interno nosso. E foi quando eu assumi a presidência do Kaikan, em 2003, a presidência da diretoria executiva. E por a gente ser empresário, mesmo que seja do ramo de empresa de engenharia, eu sentia que nós precisávamos abrir isso. E antes, na gestão, uma gestão antes da minha, porque na realidade ele foi 2 mandatos, o Dr. Susumu Taya, aquele ortopedista famoso, foi quando nós tínhamos a pecuária. Nós tínhamos a barraca do Japão, era a única que tinha, né, de estado. E a barraca do Japão, nós sempre fizemos um trabalho de voluntário, né? O Bondori, por exemplo, o último Bondori foram 486 voluntários. Nossa, né? Já pensou se nós tivéssemos fazer um evento, tivesse pagar 500 pessoas? Inviabilizar. Então, a gente, na época que nós decidimos deixar de participar da pecuária, o presidente Susumu Tai ficou... Gente, eu vou ser lembrado como o presidente que acabou com a pecuária. Mas nós não estávamos suportando mais. Porque aquilo que era só um final de semana passou a ser uma semana, 20 sexta, dias. sábado, mais outra semana. E depois passou a ser 3. E por ser trabalho voluntário, quem trabalhava lá não consegue. Você não consegue. Tá? E aí nós resolvemos desistir. E aí foi o que nós vamos fazer? Eu era o vice-presidente. Eu falei, vamos aproveitar que a comida japonesa está começando a crescer. E foi quando nós começamos a fazer o jantar típico. Hoje nós estamos em qual? 92 jantares típicos. A gente faz 3 por ano. Então você imagina quantos anos nós já fazemos.
Desde 2002, 2001, 2002. E aí nós já chegamos, Augusto, até 1.400 pessoas Beleza, hein? no Caicá. Só que é o seguinte, você não estava esperando que o jantar foi uma crescente de gente, tá? Porque a gente nunca fez propaganda. Mas o boca a boca Aí vai... vai. E essa moçada nova, né, que começou a adoro. comer e Exatamente. gostar e crescer. E aí o Vai, povo... ninguém segura, não. que é uma nova... Aí cresce de tal forma que aí você vai perto do controle. Nós chegamos várias vezes de ter que bloquear a entrada de gente. Nós tínhamos que correr em supermercado para fabricar Para mais fabricar. comida, né? Então, isso é uma coisa que a gente não... E aí foi que em 2003, além dos jantares, me veio uma ideia que eu queria criar um outro evento para a cultura para divulgar as nossas tradições. Foi quando eu pensei no Bom Odor. Eu era presidente, cheguei na primeira reunião da diretoria e falei, olha, eu estou pensando em fazer isso. Todo mundo me olhava assim, meu sogro fazia parte da diretoria, eu falei, esse cara Tá doido. Você tá falando é doido, mas não posso falar nada, porque ele é, né, meu genro. E aí, o primeiro Bom Odor, que era de faixa de 100, 150 pessoas, no primeiro que nós fizemos, deu 1.350. Nossa. No segundo, já deu 3.500. Então, você teve uma progressão geométrica assim, Muito espantosa. grande. E agora, nós estamos nos últimos com 10 mil pessoas, Ai. mas limitada a 10 mil pessoas. Nós já tivemos pedido de governador, vamos levar o Bom Odor para as praças cívicas. Não, vai dar 100 mil pessoas. Vai dar. Vai. Mas acontece que aí foge do propósito. É Perde o verdade. sentido, né? Fora do propósito, que para nós da colônia verdade. japonesa, o que manda resgatar, muito é a missão. É verdade. Nós, como empresário, nós estamos acabando de finalizar, nós vamos implantar o planejamento estratégico dentro de uma associação. Não é empresa, dentro da associação. Por quê? Das 440 colônias japonesas, esses, que a gente chama de Ikei, de várias gerações, nós vamos ser a primeira a implantar isso. E é claro que aqui nós temos cerca de 700, 800 famílias em Goiás. Que bacana. Marília, você deve ter 3 mil pessoas. Nossa. Legal. Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, você tem 15 mil pessoas que são descendentes japoneses. E nós aqui, nós somos, se for 700 famílias, vezes 3, eu tenho 2.000. Só que a nossa colônia, ela é muito unida. E a nossa colônia, ela é muito diversificada. Você viu, o pessoal do Grupo Fujioka participa conosco, participava até pouco tempo. Né? Eu, por exemplo, estou até hoje. Tá? Esses 10 mandatos de presidente do conselho são 20 anos. Agora que eu passei a presidência para o Marco Túlio. Tá? Mas a gente não afasta. E aí o que aconteceu no último Bom Odor? 10 mil pessoas. Ele foi patrocinado e transmitido pela Embaixada do Japão. Nossa, que legal. Para o mundo. Oh, coisa- Sabe quantas mil visualizações? 1.190.000. Olha que Caramba, beleza. que legal. E o próprio embaixador, no dia da abertura do discurso, ele falou, olha, o Bom Odor do Caicã de Goiânia é o melhor e maior Bom Odor do mundo. Olha que beleza. Do mundo. E nós somos pequenininhos. Pequenininho. Nós somos pequenininhos. Mas tem uma curiosidade, Mas, ó, viu? É. Tem um Gakko lá, né? É, Gakko, para quem não sabe, é a escola japonesa, né? aberta ao povo. Que estuda japonês e é uma escola com a estrutura. Aquela estrutura, ela veio do Japão Foi toda, né? a escola foi uma doação da JAICA. Então, mas veio tudo do Japão, né? Não. Pré-moldado. Não. A construção foi feita por nós. Mas carteiras, audiovisual daquela época, veio tudo do Japão.
Mas Tem é igual, biblioteca, vem livro do igualzinho do Japão. Ai, que lindo. E é legal, né? Não, como assim? Já tá acabando? Já. Não quero. Assuntos estão interessantes. Ai, tô querendo perguntar tanta É legal coisa. falar o seguinte, pessoal. Independentemente de qual seja a questão da imigração, qual seja a cultura, Goiás é um estado extremamente miscigenado e um povo extremamente respeitoso, que respeita as outras culturas. E esse programa é em especial, né, quando nós fizemos essa pauta, a gente pensou muito nisso, né? Uma homenagem a todos os nossos avós, bisavós, que não tiveram uma vida tão fácil quanto a nossa. Se a gente fala que a gente sofre, imagina esse pessoal que veio. Né? E como você falou, Marcelo, né? Quando você me falou, me lembrou os meus bisavós, os meus avós, quando eles falavam sobre essa vinda dolorida. Né? Então, assim, é uma homenagem, é uma pequena, singela homenagem a todo mundo. E eu acho que o que é importante é porque essa geração está colhendo os frutos, né? E eu falo colhendo de verdade, porque vocês já estão estabelecidos aqui, todas essas culturas estabelecidas, trazendo uma comida maravilhosa, né? Eu falo de culinária porque culinária não tem coisa melhor, né? Então, assim, hoje essa geração, principalmente essa nova geração, usufrui muito bem dessa cultura, mas a gente sabe que existiu todo um processo que não foi fácil, né? E eu acho que é isso que é importante eles saberem, né? Sim. Então, eu vejo hoje, assim, a comida japonesa foi algo que a gente, pelo menos da minha geração, a gente aprendeu, né? Eu não tinha essa... meus pais não me ensinaram a comer comida japonesa. Eu fui comer comida japonesa com mais de 20 anos, né? Eu não tinha essa habilidade de comer, né? De hashi, essa coisa toda. Então, hoje a gente já come. Meu filho come tudo, já sabe os nomes. Eu já falei, esse aí, como é que é? Esse aqui é esse. Os meninos já sabem. Não, eles já sabem tudo, já nasce chipado, já nasce sabendo tudo. E isso é legal, né? Então, assim, isso é um respeito. Eu acho que o consumo, né? Que seja a parte, seja da culinária, seja da tradição, da cultura, eu acho que isso não deixa de ser um respeito à cultura japonesa. Duas colocações sobre isso. Você sabia que no Brasil hoje existem quase 5 vezes mais restaurante japonês do que churrascaria? Aí. E é bom você demais, pode separar. E é muito bom. Aqui tem o quê? Nativas, o Amor e alguma outra. Talvez 5 principais. Enquanto restaurante japonês. É mais aqui. Agora, tem uma diferença que o Augusto sabe, que ele morou lá. A comida do nosso dia a dia lá no Japão não é a que nós comemos. Eu sei. Ele estava comentando isso mesmo. Lá você come uma adaptação, né? Sushi, às vezes é em festa. Ou às vezes você vai num restaurante. Uma pessoa não come sushi e sashimi. Você come lá, é o arroz com feijão, entre aspas, do que você come no dia a dia. É verdade. Né? A gente come lá. Agora, tem umas coisas que aí nós tivemos que adaptar, igualzinho ele falou. Quando a gente começou a fazer jantar tipo japonês, a nossa comida sempre foi feita só pela colônia, tá? Pelas senhoras, minha mãe, minha avó, minha sogra. Só que é o seguinte, a gente não fazia nada fúsil. Mas nós tivemos que nos adequar. Adaptou, né? Porque, por exemplo, nós não temos nada de hot. Não existe hot. Que é uma delícia. Aí chega um japonês aqui, às vezes eu falo, não, isso eu não como. Não come. Imagina. Vamos fazer um temaki hot, frito e tal, e não come. É verdade. Mas acontece que o povo adora. Não tem que fazer. Né? É verdade. Culinária E as adaptações também, né? Faz parte, né? A gente saber adaptar, né? É verdade. Para finalizar, Marcelo, deixa o arroba do restaurante, uma mensagem final pessoal, por favor. O arroba restaurante árabe, né? O restaurante, muita gente pergunta também, mas qual que é o nome do árabe? É árabe, porque o nosso restaurante é tão antigo, é a casa mais antiga de Goiânia, né?
Não é o árabe mais antigo, é o restaurante mais antigo. Então, na época, não tinha essa questão do nome, era o restaurante árabe, e pronto, né? Ficou. Ficou. Hoje, assim, qual é o árabe. Não, mas qual que é o nome? É o árabe. Mas o nome, eu sei, é o árabe. Aquele que ficava lá na Araguaia com... É o mesmo, né? Pois não, mas quem que era aquele senhor? Meu avô. Não, mas Meu pai. Ah, o seu pai? Meu avô e meu pai. Ah, aquele era seu pai? Os dois. Ah, é o Miguel. É o seu Elias e o Miguel. É herança, né? Pai e filho. Né? Assim, e é só agradecer mesmo, agradecer a Goiás, agradecer essa cultura que eu tenho o prazer de carregar, né? Que a cultura árabe eu tenho muito orgulho, né? Apesar da gente não saber falar a língua, que eu expliquei aqui o que aconteceu, né? Mas ficou muito forte, porque o sangue que corre é muito forte, a gente é muito orgulhoso disso, né? E agradecer vocês também pelo convite, foi muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos, lembrando que é o maior restaurante, e agora está aumentando mais aí. Nossa, nem fala, e uma delícia, né? Bom né? demais. O Marcelo estava falando que lá cabe agora, pessoal, os empresários aí que nos assistem também, cabe até 1.000 pessoas. Nossa, né? que legal. E ele englobou 3 espaços, que é o antigo banco. É isso, o Bradesco, né? Aí o restaurante do lado do Maktub, né? Agora são 3 imóveis. Criou 3, então se vocês quiserem contratar para eventos corporativos, só falar com o Marcelo, entre em contato e que é o melhor restaurante árabe do estado, isso com certeza. Jadir, por favor, né? Qual que é o @, do Kaikan? O Kaikan é kaikan@gmail.com, né? Porque, na realidade, Kaikan em japonês é clube, é associação, né? Por isso que todo mundo fala Kaikan, porque, na realidade, é a Associação Nipo Brasileira de Goiás, né? A NBG, 68 para 69 anos, mas todo mundo conhece como Kaikan. Se você pôr no Waze, vai aparecer lá, é Kaikan. Vai. Aí acabou que a gente também adotou o Kaikan como referência. Eu nem sei outro nome, né? Não, mas no mais, é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês gostem muito desse programa. Foi maravilhoso, Foi maravilhoso. Relembrar Uma delícia. as nossas origens. E as nossas origens atravessam outras origens e faz desse estado um lugar tão especial, né, Patrícia? Maravilhoso. De poloneses, a japoneses, a árabes, a libaneses, a sírios, né? Sim. Toda essa galera Todos que nós faz... goianos. Legitimamente. Né? E que faz essa goianidade tão plural. Um grande abraço, até a próxima. Falou. Tchau, até tchau. mais.